Em dezembro de 1996, próximo do Natal, no território de Yukon, no Canadá, várias testemunhas avistaram um gigantesco OVNI sobrevoar a região. Por volta das 8h30 da noite, 2 veículos, cada um com uma testemunha diferente, estavam viajando pela estrada Klondike, que fica bem próximo ao Lago Fox, saindo de Whitehorse em direção a Carmacks. Quando de repente eles viram um enorme objeto sobrevoando o lago congelado. Com o susto, ambos os motoristas pisaram no freio e saíram dos veículos para observar melhor o fenômeno. O objeto então começou a ir em direção às testemunhas e em questão de poucos minutos o OVNI já estava voando exatamente acima deles. A nave continuou seu caminho em direção a uma colina do outro lado da estrada, ganhou um pouco mais de altitude e desapareceu atrás do morro. Ambas as testemunhas relatam que tratava-se de um objeto silencioso que se movia muito lentamente e era enorme, muito maior que qualquer aeronave humana que eles conheciam. Ao mesmo tempo, um casal passava de carro pela mesma estrada um pouco mais distante, quando viram uma fileira de luzes movendo-se sobre o lago. Em um primeiro momento, imaginaram se tratar de um caminhão, mas descartaram essa possibilidade, porque nenhum caminhão conseguiria andar sobre o lago sem romper o gelo e afundar na água. Seu segundo palpite era de que era um Boeing 747 fazendo uma aterrissagem de emergência no lago. Mas o objeto estava muito lento para ser um avião, então essa hipótese também foi descartada pelas testemunhas. Eles estavam um pouco mais distantes do lago e no carro ainda havia seu filho pequeno no banco de trás. Por isso, ficaram receosos de continuar dirigindo em direção ao objeto, já que ele estava próximo da estrada, exatamente por onde eles iriam passar. Após um breve debate, o casal resolveu prosseguir e viram o objeto continuar seu caminho, cruzando a estrada e sumindo atrás da colina. Alguns minutos depois, eles passaram pelas 2 testemunhas que tinham acabado de ver o objeto primeiro e eles estavam no meio da estrada olhando para o céu e conversando sobre o que haviam acabado de ver. O casal prosseguiu em sua viagem e pararam no Braeburn Lodge, uma pousada para viajantes a cerca de 34 quilômetros de distância do ponto onde haviam visto o OVNI. As testemunhas conversaram com o seu proprietário, Steve Watson, que contou que outra pessoa também havia parado ali e relatado ter visto o mesmo objeto. Essa outra testemunha, segundo Steve, viu o objeto por volta das 8 da noite, próximo ao Lago Fox. A testemunha viu ao longe um objeto luminoso no céu que parecia ter um formato curvado e estava iluminando o chão. Em seguida, outros carros passaram no sentido contrário e, devido aos faróis, ele perdeu o OVNI de vista por alguns segundos. Quando olhou novamente, ele não estava mais lá. Ao tentar procurar onde estaria o OVNI, a testemunha viu as luzes desaparecendo também atrás da colina. Outra testemunha do fenômeno estava entre 8h30 e 9 horas da noite, passando de carro próximo também ao Lago Fox, quando percebeu em um primeiro momento luzes estranhas iluminando seu para-brisa, ao mesmo tempo em que as luzes internas de seu veículo e a música do toca-fitas diminuíram repentinamente. Quando a testemunha olhou para cima, procurando pela fonte da estranha luz, viu luzes multicoloridas voando pelo céu completamente em silêncio. Por volta desse mesmo horário, entre 8h30 e 9 horas da noite, um pouco mais distante dali, na vila Pelly Crossing, que fica a cerca de 2 horas de carro de distância do Lago Fox, várias outras testemunhas também avistaram o estranho fenômeno no céu. Uma das testemunhas de Pelly Crossing relata que estava checando alguns equipamentos no pátio de sua casa com uma lanterna, quando viu no céu uma longa fileira de luzes se movendo lentamente sobre as colinas. Seu primeiro pensamento, assim como outras testemunhas, era de que tratava-se de um avião caindo, mas logo percebeu que o objeto estava muito devagar para ser um avião. Ele então apontou sua lanterna em direção ao OVNI e, como que reagindo à luz da lanterna, o objeto repentinamente acelerou e começou a ir em direção à testemunha.
Assustado, ele tapou com a mão o bocal da lanterna e tirou a luz da direção do OVNI. O objeto então imediatamente parou, e nesse ponto o OVNI estava a apenas 275 metros de distância dele. A testemunha conta que o objeto era enorme e lançou vários feixes de luz no chão, que pareciam inclusive estar o procurando. Ele então correu para uma clareira na floresta próxima para ver o objeto ainda mais de perto sem ser percebido, mas neste meio tempo o OVNI simplesmente desapareceu. Ainda em Pelly Crossing, pelo menos mais 6 testemunhas viram também a mesma fileira de luzes cruzar os céus da vila, e todos relataram as mesmas características, um objeto enorme voando vagarosa e silenciosamente. Por volta das 7 horas da noite também, bem antes de todos os avistamentos que já citei aqui no vídeo, o mesmo objeto foi visto por pelo menos 9 testemunhas na vila de Carmacks. As testemunhas também viram o objeto silencioso de tamanho colossal e cheio de luzes sobrevoar os céus da sua localidade. Algo que chama atenção no relato das testemunhas de Carmack é que uma delas contou que o objeto pareceu desaparecer como que atravessando uma barreira invisível. Uma a uma das luzes foram desaparecendo, como se o objeto estivesse sumindo atrás de uma colina. O problema é que naquela área não tinha nenhuma colina. No dia seguinte, vários rádios locais noticiaram os avistamentos e nunca houve uma explicação oficial para o incidente. Neste caso, temos um avistamento coletivo de um objeto enorme que estava sobrevoando a região de Yukon, no Canadá. Esse tipo de avistamento já ocorreu antes na casuística ufológica. Inclusive, o famoso caso das luzes de Fênix ocorreu alguns meses depois, em março de 1997, no país vizinho, Estados Unidos. Provavelmente não era o mesmo objeto, tendo em vista que o relato das testemunhas de Fênix em 97 descreveu o objeto como em formato de V ou triângulo, e as testemunhas de Yukon falavam de luzes enfileiradas. Nenhuma das testemunhas do caso de Yukon quiseram se identificar, por isso seus nomes foram ocultados do relatório do incidente, mas aparentemente nenhuma delas conseguiu ver exatamente o formato do objeto, apesar de terem a plena noção de que ele era gigantesco. Os investigadores do incidente inclusive acreditam que o objeto deveria ter provavelmente o tamanho de um campo de futebol. Dentre os relatos, temos sempre a mesma ocorrência de o OVNI ser silencioso e voar vagarosamente, mas um dos relatos é interessante, porque descreve como o OVNI reagiu à luz de uma lanterna. Ele acelerou repentinamente e pareceu ir para cima da testemunha, e depois parou para procurar com suas luzes. Será que neste caso, os seres que estavam no objeto entenderam este sinal de luz da lanterna como um ataque? Pois como já vimos aqui no canal e em outros incidentes ufológicos, tanto os alienígenas quanto suas naves frequentemente utilizam aparelhos que emitem feixes de luz para atingir as testemunhas, seja na intenção de incapacitar elas ou de abduzir, trazendo a testemunha para dentro da nave através dessa luz. Então, emitir uma luz para a nave poderia talvez ter sido entendido como um ataque. Em todo o tempo em que o objeto sobrevoa a região de Yukon, não houve nenhum relato de abdução ou quase abdução. Estes seres estavam apenas passeando pela região, sem nenhuma preocupação de serem vistos ou não. E novamente, não temos nenhuma ação das autoridades em relação a este objeto. Ele foi visto por mais de 1 hora por dezenas de testemunhas, mas nenhum policial, militar ou caça se interessou em verificar o que era aquele objeto não identificado invadindo o espaço aéreo canadense. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em Seja Membro, e me siga lá no Instagram.